Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o plano de corte de gastos de 327 bilhões que o governo quer fazer nos próximos anos. E aquela questão, o governo quando ele fala de cortar esse valor todo, ele não quer cortar na própria carne. Né? Então eles vão continuar gastando, o Congresso vai continuar torrando dinheiro, vai ter os acordos e né, os pacotes lá que vêm para emenda para aprovar as leis do governo via Congresso. Então, né, essa questão né, de manipulação, de oligarquia, né, vai continuar acontecendo. Nós estamos aí com a inflação explodida, saiu algumas notícias em portais internacionais falando que o estado atual da economia brasileira, né, o déficit que tem na economia brasileira é o equivalente a países em guerra. Então a coisa está feia, o dólar está explodido aí na casa dos R$6 por dólar, então é algo assim absurdo. Né? Nós vimos o Tachad fazendo discurso, dizendo que né, ele foi um discurso ali praticamente eleitoral, ele citou o governo anterior, que não se preocupava com os pobres. Então existe uma ala do governo dentro da esquerda que vê que se esse plano der errado, né, e muitos deles torcem, os que não gostam do Haddad torcem que dê errado, né, vai queimar o próprio Haddad, porque nessa hora o Barba lá, ele vai tirar o corpo fora. Então o Tachad aí tá com essa bucha na mão, altos gastos, né, déficit, inflação. Então a coisa, quando você hoje tenta comprar uma carne, tenta fazer uma coisa, tá muito difícil. Já cortaram muita coisa do Bolsa Família, já tem a questão aí de cortar né, a água do pessoal lá de quase acho que 300 mil pessoas ali no Nordeste vão ficar sem o apoio para ter água. Então aquilo né, eles falam uma coisa e por trás eles acabam fazendo outra. Então nesse vídeo né, eu quero mais focar nos principais pontos aí que envolvem então essa proposta aí do governo relativo a esse plano de governo. Né, o que ela envolve principalmente? Então a gente vai começar falando aí sobre o salário mínimo. Né? Então, existe dentro desse plano de corte né, a ideia de fazer uma correção do salário mínimo e hoje ele é corrigido pelo INPC, juntamente ali, que é o que mede a inflação, juntamente com o PIB. Então, essa é a ideia. Cerca de 2 anos antes, assim que é feita a correção do salário mínimo. Então, com essa mudança, vai ter um teto limitando o crescimento do PIB a 2,5% acima da inflação, como prevê o arcabouço fiscal. Então, é aquela ideia de controlar o quanto que você vai ganhar de salário mínimo. Então, eu, por exemplo, sou contra salário mínimo, eu sou contra a CLT também. Eu sou a favor que haja aliás, eu até falo assim, que deve ser opcional. Quem quer vai no CLT, vai para o INSS, beleza. Quem não quer, o empresário que não quer, o empregado que não quer, ele deveria ter opção. Então isso não é uma democracia, isso é uma imposição, tá bom? Eu sou a favor do salário por hora, né? Você vai ganhar X por hora, e não mínimo, tá? Então, pessoal, sempre que o empresariado ele vai ter um prejuízo, seja o pequeno, médio ou grande, ele vai se defender, ok? Ele vai se defender, ele vai repassar isso. Então, dificilmente, quando você começa a atacar isso, um empresário hoje, ele vai pagar mais do que 2, mais do que 3 salários. Porque se eu tenho que pagar o mínimo e eu estou me lascando, eu vou pagar o mínimo. Então, quem sofre com isso é o empregado que acaba tendo um aumento de salário né, muito mais improvável. Tá bom? Fica mais difícil para o empregado que vem ali ganhar um salário mínimo crescer, o que é muito ruim. Todo mundo quer ganhar mais, trabalhar, ganhar mais. Essa é a ideia. Então isso vai dificultar, na minha opinião. A questão do PIS/PASEP, que é o abono salarial, né, também vai mudar, porquanto vai continuar valendo para quem ganha até 2 salários mínimos, mas até 2035 esse teto vai baixar 1 salário mínimo e meio. Quem está perdendo é você, tá bom? E ele vai ser corrigido pela inflação e não acima dela, tá? Então olha só que o pacote bom do governo, né? Vai cortar né, na própria carne? Não, vai cortar em você. Então, até 2035, esse teto vai baixar para 1 salário mínimo e meio, o que hoje é até quem ganha 2, beleza? Bom, Bolsa Família, BPC e PEDME. Bom, pente fino ainda nos benefícios sociais, beleza? Então, todo mundo vai ter que passar por biometria para saber certinho se quem está recebendo tem o mesmo direito de receber,
né? Então, já tem hoje em dia pessoas que precisam, estão perdendo, né? Isso é notícia factual, né? Muita gente já perdeu o Bolsa Família. E projetos como o PED-MEI e Vale Gás serão incorporados ao orçamento para caber no arcabouço fiscal. É o jeitinho, né? Nós estamos mal economicamente, vamos dar aqui um jeitinho. Essa ideia do corte de gastos, não cortam na carne. O governo não diminui o gasto da máquina estatal, ele vai cortar em cima aí dos benefícios sociais. Então, tem uma frase aí, ó, que diz o seguinte: ao detalhar as medidas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que se elas não forem suficientes, ajustes futuros poderão ser feitos. Então, eu acredito que o nosso trabalho não se encerra, não acredito em bala de prata. Nós não vamos resolver o problema herdado de 10 anos de déficit primário de um ano. O presidente nunca vacilou em nos atender e tem dito: eu não vou desproteger quem precisa do Estado. Está cortando do PIS/PASEP, está cortando benefício, está agindo em cima do salário mínimo. Eu não vou proteger quem precisa do Estado, né? Então, né, é o filho do pai da mentira, né? Então, mas eu posso cumprir o compromisso fiscal que eu fiz sem prejudicar quem está precisando. Você vai ser tolhido, você vai ser cortado, né? Essa é a ideia. Mas eles falam de jeito que parece que não, tá? Basta a gente ver a lei. Questão, de novo, dos militares. Foram detalhadas ainda as mudanças para os militares. A transferência de pensão vai acabar e será estabelecida a uma idade mínima para que ele possa ir para a reserva. Então, aí os militares, vão sair também no prejuízo nessa questão, porque eles vão ter que ter uma idade agora mínima e eles vão aumentar a idade, o tempo de serviço dos militares. Então, além disso, a remuneração da contribuição para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026 fica em 3,5%. Então, a transferência de pensão vai acabar e vai ter um aumento de idade, com certeza, para os militares se aposentarem. Então, o governo, né, é aquilo, gente. Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza é o setor privado. Então, militares aí vão sentir na pele. Emendas parlamentares. Houve mudança também nas emendas, montante crescendo abaixo do limite das regras e metade das emendas de comissão obrigatoriamente deverão ir para a saúde pública. Então, as emendas que os parlamentares usam, que geralmente vem para beneficiar o governo, vai ter as suas mudanças, né? Então vamos ver, eu particularmente vou esperar para ver como é que vai ficar essa questão aí. Então, pessoal, em destaque, a gente pode trabalhar aqui, né? Rádio Agência Brasil, vale a pena você dar uma conferida no site. Essas são as principais mudanças que prevê, né, com destaque aí, uma economia tal taxada de 327 bilhões é o total estimado pelo governo em economia com um pacote de corte de gás para os próximos 5 anos. 5, né? Mas ainda é uma projeção. Então vai para o Congresso, né? Eles vão ver o que vão fazer ali de ajuste. Se o governo liberar dinheiro, né? Fala de corte de gás, mas se o governo liberar o dinheiro, né? Ou seja, aumentar os gastos para poder aprovar essa lei, aí eles vão fazer o corte de gasto. Então o Brasil é isso, né, pessoal? Então, deixa aí a sua opinião, curte, comenta, compartilha, né? E a gente se vê aí, pessoal, no próximo vídeo. Até lá!